Olá, quartos anos! Tudo bom com vocês? Preparados para a nossa sexta-feira? Então vamos lá? Hoje nós temos duas aulas de matemática, 2 aulas de ciências. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção para fazer? Na primeira parte da nossa aula aqui, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre losango. O que são losangos? Embora a tia Sara já tenha falado bastante na última aula sobre losango, vocês já têm uma boa ideia do que seria losango. A apostila vai continuar falando sobre isso. Deixa eu arrumar aqui que eu tô torta na minha cara aqui. Vamos lá? Vou pôr minha apostila aqui para você agora. E aí nós vamos começar a falar sobre essa matéria aí. Vamos lá? Apostila aqui, começando. Os losangos. Observe abaixo o painel denominado Cores e Formas, feito pelos lajotas, feitas todas de cerâmica, tá? É feito de azulejo de cerâmica. Foi feito pelo artista Cícero Dias, que nasceu em 1907, acho que 1907 a 2003. Essa obra de arte está instalada em frente à plataforma de embarque e desembarque do metrô Brigadeiro, na cidade de São Paulo. Então, você tem as plataformas de embarque e desembarque, onde o metrô passa, e na frente você tem essa obra de arte lá, bonitona, para você ficar admirando enquanto você espera o seu metrô chegar. Então, olha aí, cheio de formas, cheia de cores, tem vários polígonos desenhados nessa imagem. Vamos lá? Na composição do painel, o artista usou somente polígonos. Nele você pode reconhecer alguns dos quadriláteros que já estudou. Nesta aula, ou seja, na aula deste módulo, você aprenderá a utilizar as classificações dos quadriláteros. Então, é o que eu falei, quarto ano a gente vai falar muito de quadriláteros. Então, em sua cidade, um artista pinta os painéis nos muros ou nas fachadas de prédio como obra de arte. Infelizmente, a gente não tem. A gente tem alguns desenhos assim, mas a gente não tem nem metrô aqui em Piracicaba, né? Então, vamos lá. Vamos retomar um pouquinho a ideia de classificação. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa classificação desses quadriláteros que estão aí, para a gente lembrar um pouquinho de cada um deles e falar um pouquinho para vocês lembrarem dos nominhos, porque eu acho que vocês lembram da classificação, mas vocês não lembram muito do nome. Então, vamos lá. Então, o primeiro grupo aqui são de trapézios e não trapézios. Lembrando, tia Estela, o que é um não trapézio? É um polígono, uma figura de 4 lados, sem nenhum lado paralelo. É um não trapézio, tá? Então, ó, você tem aqui, ó, essa figura aqui é um não trapézio. Por quê? Porque ela não tem nenhum lado paralelo. Nenhum lado é paralelo com nenhum, não tem par de paralelo. Já as do lado, todas elas são trapézios. Por quê, tia Estela? Porque elas têm lado paralelo. A primeira tem somente um par de paralelo. A linha de cima é paralela com a de baixo. Tudo bem, é trapézio. A segunda figura já tem 2 pares de paralelo, de cima é paralelo com a de baixo e as laterais também são paralelas. É trapézio, tá? Então, a gente tem aqui, e a última também, a de cima é paralelo com a de baixo. Então, não trapézio, sem nenhum par de paralelo. Trapézio, 1 ou 2 pares de paralelos. Simples de lembrar. Então, agora, só os trapézios. Vamos classificar só os trapézios. Os trapézios, eles ganham, a gente acaba chamando de trapézio aquelas figuras que só tem um par de paralelo. O que tem dois pares de paralelo, a gente chama de paralelogramo, tá? Então, os trapézios paralelogramas ou simplesmente paralelogramas são aqueles que têm 2 pares de lados paralelos. Ó, você tá vendo? Esse lado é paralelo deste e este é paralelo desse, tá vendo? Então, eu tenho 2 pares de paralelo. Aqui é a mesma coisa, ó. Paralelo, e aqui esse lado é paralelo desse. Aqui, esse é paralelo desse, esse é paralelo desse. Lembrou? Ó, esse é paralelo desse,
esse é paralelo desse lado. Essas figuras a gente chama de trapézio paralelograma ou simplesmente de paralelograma. Por quê? Porque ele tem dois lados, dois pares de lados paralelos. Pronto. Agora, os paralelogramas, agora, tá vendo que você está diminuindo? Chegou em paralelogramas. Os paralelogramas, a gente sabe que é o que tem dois pares paralelos, eles são classificados, alguns deles a gente chama de retângulo. O que precisa para ser retângulo? Estela, paralelograma retângulo ou simplesmente retângulo são aqueles polígonos que têm 4 ângulos retos. Tadã, muito bem. Então você tem aqui, ó, figuras que tem 4 ângulos retos. Ó, o símbolozinho de ângulo reto. Ah, eu não tenho certeza se é ângulo reto. Você já aprendeu, ela já ensinou você a fazer o instrumento de medição de ângulo reto. Então, ó, tá vendo? Esses daqui, todos eles têm 4 ângulos retos, cantinho reto, que faz um L retinho, não é nem muito aberto e nem muito fechadinho, é um canto reto, é um ângulo reto. A gente chama em ângulo de 90 graus. Vocês vão aprender esses números mais pra frente, tá? Então, todos eles têm ângulo reto, perfeito aqui. Bom, agora tem ângulos retos, como é que chama? Retângulo, muito bem. Deu para lembrar? Deu para sacar um pouquinho assim desse conhecimento de retângulo? Ah, Estela, mas falou que ia falar de retângulo, de losango. Nós vamos agora com a atividade descobrir o que é losango. Você já sabe, eu tenho certeza que você já sabe, mas nós vamos fazer atividade para a gente retomar um pouco esse conteúdo e lembrar do que é o losango, tá bom? Então vamos lá. Na atividade, para realizar a próxima atividade, retome o paralelograma que você classificou no módulo anterior. Sabe aqueles paralelogramas que vocês classificaram lá na aula de quarta-feira? Na aula de quarta-feira, vocês classificaram os paralelogramas lá, bonitão, fizemos os todos com um ângulo reto. Utilize uma régua. Meça os lados de cada um dos paralelogramas a seguir e contorne os que têm os 4 lados com a mesma medida. Gente, não confie no olho. Nós vimos lá naquele desafio que não dá para confiar no olho, né? Porque o olho às vezes engana a gente. Use régua. O que você vai fazer nesse primeiro exercício? Você vai olhar e vai falar assim: quais dessas figuras tem os 4 lados com a mesma medida, ou seja, os 4 lados do mesmo tamanho. Então você vai olhar, esse aqui tem os 4 lados do mesmo tamanho? Não, esse lado e esse são iguais, esse e esse são iguais. Mas os 4 não são da mesma medida. Se você medir com a régua, você vai ver que as linhas verticais são maiores que as horizontais. Então os lados não são do mesmo tamanho. O B, meça o B. Pegue a sua régua, comece lá no 0 e veja se as linhas têm a mesma medida. Aí, Estela, eu descobri que tem. Eles têm a mesma medida. O que você vai fazer? Você vai circular os que têm a mesma medida. Então, os quadriláteros aí, ó, que tem os 4 lados do mesmo tamanho, você vai circular. Sabe como é que chama esses quadriláteros que você circulou? Muito bem. Acertou quem falou? Losango. Losangos são as figuras, são os quadriláteros que têm os 4 lados do mesmo tamanho. Ah, Estela, tem que ter ângulo reto? Ah, Estela... Não, a gente não está se preocupando agora com o ângulo reto, a gente está se preocupando só com as medidas do lado. Se os lados forem exatamente do mesmo tamanho, os 4, se for 2 não vale. Os 4 são losangos. Então, você vai olhar nessa figura e você vai circular, vai medir com a régua e vai ver todos que têm os lados do mesmo tamanho. De acordo com o que com o que pôde observar, escreva as características de um losango. Acabei de falar quais são as características de um losango. Lembre, quadriláteros são figuras de 4 lados, tá?
Exercício 2, vamos fazer também? Claro que vamos, hoje nós temos 2 aulas, para de ser preguiçoso. Atividade 2, para fazer a atividade 2, anexo. Vai lá no seu anexo 3, recorte todas as figuras do seu anexo 3, preste atenção, corte na linha pontilhada, preste atenção para não perder nenhuma. E o que você vai fazer? Se você estiver inseguro para colar, porque ele já distribuiu nos grupos, tá? Ele já fez essa distribuição. Mas se você estiver inseguro para colar, você recorta e coloca em cima do quadradinho. Depois, na hora que eu corrigir, você cola. Aí não tem perigo de você, colei errado, não dá para soltar mais, tá bom? Vamos fazer assim? Coloca só em cima, separa os grupos e aí você cola na hora da correção, que com certeza, se tiver tudo certinho. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas figuras que estão aí, são as mesmas que nós já trabalhamos. Então, vocês vão pegar essas figuras, recortem todas bonitinho e vocês vão olhar nesse retângulo que tá aí e vai distribuir. Como assim, Stella? Presta atenção aqui, ó. Os losangos, ou seja, as figuras que têm os 4 lados da mesma medida, você vai pôr desse lado aqui, ó, no lado dos losangos. Mas eu posso pôr em qualquer lugar? Não, calma, só separa. Separa as figuras assim, ó, que são os mesmos que estão aqui em cima. Você vai separar os que têm os lados da mesma medida de um lado que não são losango, ou seja, que os lados não têm a mesma medida do outro. Faz essa primeira separação. Fez? Muito bem. Agora, você vai pegar os seus losangos que têm os lados com a mesma medida e vai separar em 2 grupos. No primeiro grupo aqui em cima, os que têm ângulo reto. No segundo grupo aqui embaixo, os que não têm ângulo reto, tá? Os que são retângulo e os que não são retângulo. E a mesma coisa com os não losangos, os que não têm os lados com a mesma medida. Em cima, os que não têm o lado da mesma medida, mas tem ângulo reto, você vai por aqui em cima, tem 4 ângulo reto, você vai por aqui. E embaixo, os que não têm lado da mesma medida, mas não tem ângulo reto também. Presta atenção. Deixa para colar junto comigo, porque se colar, não dá para tirar mais, tá bom? 2. Existem losangos que são retângulos? Como ele é chamado? Será que vocês vão descobrir? Fácil, né? 3. Malha pontilhada. Use régua para ligar os pontos e desenhar um losango que não seja retângulo, um losango que seja retângulo, um paralelograma que não seja losango e um retângulo losango. Certo? Você vai desenhar aqui, a Stella já falou e eu vou repetir. Coloque a letrinha ou dentro da figura que você desenhou ou do ladinho da figura que você desenhou, porque daí você não tem o risco de confundir qual é qual, tá bom? Então coloque a letra na frente lá para ficar certinho para você saber. Faça de lápis e só use lápis de cor ou canetinha depois que tiver pronto e corrigido. Tá? Você pode pintar, você pode usar lápis de cor. Por enquanto, lápis grafite, porque se tiver errado, dá para arrumar. Vamos fazer a atividade? Trabalhando. Eu volto pro segundo link para fazer correção. Tô esperando você no segundo link para correção. Agora você vai trabalhar. Recorte direito essas figuras, hein? Cuidado para não perder nenhuma. Beijo.